Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. Os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em maio, segundo dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento mostrou que o índice de confiança do setor subiu 5,7% em relação a abril. O aumento inesperado nas vendas foi o principal motivo para a confiança dos comerciantes voltar a crescer, reflexo da melhora da pandemia. A flexibilização das medidas restritivas levou à volta dos consumidores dentro das lojas. E os números da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, confirmaram o sentimento do setor. O índice de confiança marcou 120,2 pontos em maio, o que representa um aumento de 5,7% na comparação com abril. Já o dado que avalia as condições atuais do empresariado marcou 102,2 pontos, 11,8% a mais do que abril. E o componente que mede a expectativa dos comerciantes voltou a crescer após 4 meses de queda e marcou 150,8 pontos, um crescimento de 3,7% na comparação com o mês anterior. A CNC destacou ainda que houve melhora da confiança entre as empresas varejistas de pequeno porte. O indicador de confiança cresceu 10,2% em um ano entre os grandes varejistas, enquanto a expansão entre os pequenos empresários do setor no período foi de 32%. E com uma inflação recorde e muitas famílias em situação de necessidade, o Reino Unido anunciou uma medida excepcional para tentar ajudar os desfavorecidos. Um pacote de 15 bilhões de libras, mais de 90 bilhões de reais, para ajudar as famílias mais desfavorecidas a enfrentar a crise do custo de vida. A medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo governo britânico e vai ser parcialmente financiada por um imposto excepcional sobre gigantes energéticos. O Reino Unido registra uma inflação recorde nos últimos 40 anos, de 9% em abril e que deve superar em muitos 10% no final do ano. A situação é resultado da reativação econômica após os confinamentos e a disparada nos preços da energia pela guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, gigantes do setor como BP e Shell tiveram seus lucros impulsionados pelo aumento de preços do petróleo e gás. A expectativa é arrecadar cerca de 5 bilhões de libras no próximo ano a partir do imposto temporário de 25% sobre os lucros energéticos das empresas de petróleo e gás. Em troca, as companhias vão ser beneficiadas com uma redução fiscal quase dobrada para seus investimentos. De acordo com uma pesquisa do YouGov, 1 em cada 5 britânicos diz que luta ou não consegue sobreviver, um aumento de 12 pontos percentuais em relação a maio de 2021. E o assunto agora é meio ambiente. Depois de uma reunião em Berlim, ministros do Clima e Energia dos países que compõem o G7 se comprometeram a parar de financiar projetos ligados a combustíveis fósseis até o fim do ano. A promessa foi feita em um comunicado conjunto publicado depois de uma reunião dos ministros do Clima e Energia dos países do grupo em Berlim. A conferência teve um inimigo em comum e é o status quo. Toda discussão vem com o conhecimento dos estritos comprometimentos que fizemos até agora com nossos países. Tudo que levantamos e contemplamos na teoria não funciona. O que estamos fazendo é muito pouco e o nível das nossas ambições precisa ser aumentado. Esta é a primeira vez que as 7 potências industriais, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, se comprometem com uma meta nesse sentido. Acabar com os subsídios a projetos internacionais que utilizam combustíveis fósseis foi uma das resoluções adotadas por 20 países na Conferência do Clima COP26, realizada em Glasgow no ano passado. E atenção a essa informação, mais de 70% das mulheres com filhos têm dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho e se manter na vida profissional. A pesquisa sobre as mulheres e o mercado de trabalho foi realizada para entender como é o comportamento do mundo corporativo em relação às mulheres que são mães e o perfil das que trabalham. Kel trabalhou por 15 anos como assessora de imprensa e mídias sociais. Depois do nascimento da filha, precisou se reinventar. Hoje ela atua como operadora de telemarketing e faz bolos para complementar a renda. Todas as vezes que tenta retornar para o mercado de trabalho,
os empregadores dificultam por conta da maternidade. Uma das grandes perguntas é sempre assim, você tem com quem deixar sua filha? Onde que ela vai ficar se você precisar sair? E a grande questão no meu caso é que tem uma rede de apoio muito grande. Assim, meus pais cuidam dela também, ficam com ela quando eu preciso sair, mas é a primeira questão que os empregadores questionam a gente, né? A pesquisa também aponta que em pleno 2022, as mulheres que são mães, principalmente as de filhos pequenos, ainda sofrem preconceito, tanto para conseguir emprego ou se manter empregadas depois da licença maternidade. Que as mulheres que têm filhos ou que estão com filhos pequenos, que acabaram de voltar da licença maternidade, não estariam tão competitivas como antes, por exemplo, da pandemia. Isso também veio de uma vulnerabilidade a qual a mulher está se colocando também. A gente não pode deixar de falar isso. Os valores com a pandemia mudaram. Então, nós nunca estivemos tão próximo às perdas e nunca estivemos tão significativos aos momentos. Então, o que nós não dávamos tanto valor, por exemplo, uma mãe que retornava ao trabalho e falava, eu posso colocar numa escolinha, eu posso deixar com alguém. A pandemia, ela fez com que essa reflexão de valores também colocasse na mesa o que é importante para mim, o que faz sentido e o que não faz. De acordo com a pesquisa, as mães da faixa etária entre 31 e 40 anos, em que 70,84% têm filhos, são as que possuem mais dificuldades em se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. 58,33% procuraram uma colocação ou recolocação nos últimos 5 anos. E apenas 21,05% não tiveram problema para serem contratadas. Ainda entre as que conseguiram, nenhuma tinha filhos menores de 5 anos. Já 36,84% tiveram dificuldade por terem filhos com idades abaixo de 5 anos. Isso tem provocado uma situação preocupante. Muitas mulheres estão desistindo de ter filhos. Muito das mulheres, hoje, se pegar o maior público feminino, uma pesquisa recente que teve, mais de 40% das mulheres retratam que não querem ser mães, que não pretendem exercer a maternidade. Pensando nesses problemas, um grupo de mães de São Paulo criou um espaço dedicado a atender mulheres que precisam trabalhar e, ao mesmo tempo, se dedicar aos filhos. Aqui, profissionais de todas as áreas podem alugar um espaço para trabalhar numa espécie de home office. Então, elas criaram o Materlap como rede de apoio, como rede de segurança, para que as mães pudessem dar conta do home office, enquanto também as crianças estão no mesmo espaço, sendo cuidadas e olhadas por pedagogas. E no mesmo espaço ficam as mães, ficam as crianças, e todo mundo trabalha, todo mundo dá conta de tudo, porque no home office não dava, né? E a Janaína está afastada da empresa desde a licença maternidade. Ela voltou a trabalhar no sistema home office, mas em casa, a jornalista tinha dificuldades para conciliar o trabalho com os cuidados com a filha bebê. Eu não sabia como conciliar as duas coisas. É impossível uma mãe sozinha, dentro de casa, dar conta de tudo. Então, cuidar do filho, trabalhar, fazer almoço, cuidar da casa, porque as rotinas da casa são também inerentes ao nosso trabalho, né? Então, quando eu descobri o Materlap, eu fiquei muito feliz. Eu achei a ideia das meninas inovadora, porque eu acho que elas viram na dor delas, que elas também são mães, né, de poder levar isso e ajudar outras mulheres. Então, agregar, né, você conseguir trabalhar tranquilo e ter o seu filho brincando, em segurança também. Então, isso é muito legal. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!